Olá, doutores, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Estamos iniciando agora a nossa aula 2, parte 1. E a partir de agora, meus amigos, tendo em vista as duas aulas iniciais, que nós apresentamos alguns princípios, algumas noções de processo civil, nós vamos começar a tratar do processo civil agora realmente a partir de questões, certo? Nós vamos pegar questões, resolvê-las e tentar debater, comentando aí os conceitos que vocês precisam compreender para fazer essas questões quando vocês encontrarem ela nas suas provas de TJ do Rio Grande do Norte. Meu nome é Arley, né? Vocês já devem ter me conhecido. Eu vou acompanhar vocês nesse curso de processo civil aqui pelo Mentores Cursos. É um prazer ajudá-los e espero que todos tenham êxito, tá certo? Então, sem maiores delongas, doutores, vamos, meus futuros colegas técnicos do TJ, o analista do TJ do Rio Grande do Norte, vamos às questões comentadas, ponto por ponto, conceito por conceito, de modo que todo mundo, sejam aqueles que já conhecem o direito, já são bacharéis em direito, sejam aqueles que estão tendo o primeiro contato agora, assimilem as ideias, os conceitos e consigam reconhecer o que o examinador quer em cada questão e como solucionar tais questões. Lembrando da importância de ler a nossa apostila todinha, sequencialmente, e também de assistir essas aulas mais de uma vez, fazendo as suas próprias anotações, bem como ler a lei seca, que é o Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, certo? A leitura do Código de Processo Civil, das partes tratadas aula a aula, é importantíssima para a apreensão, né, a memorização dos dispositivos legais, que, apesar do que eu vi nas questões que eu selecionei para o nosso curso, cada vez menos a FGV tem pedido texto expresso de lei, mas conhecer o texto da lei ajudará muito a vocês na compreensão dos temas que nós vamos abordar aqui no nosso curso, tá bom? Então, já sem maiores atrasos, né, já vamos começar a nossa exposição resolvendo questões, certo? Beleza. Nossa primeira questão aqui nós vamos ver e vamos comentá-las com vocês, tá bom? Vamos ver. Diz a primeira questão o seguinte: o Código de Processo Civil dispõe sobre atos processuais e publicidade. Lá no Código de Processo Civil, vocês podem ler isso lá, ler o texto que trata desse assunto. Sobre a publicidade e o segredo de justiça, assinale a afirmativa correta. Então, a primeira coisa que a gente precisa pontuar aqui, eu vou até comentando com vocês aqui. A regra no processo civil é a publicidade. É a publicidade dos atos processuais. Isso está expresso na nossa Constituição, certo? E também no próprio processo civil, logo no início, na parte geral do processo civil. Excepcionalmente, é possível o sigilo. É possível o sigilo no processo. Professor, quando é que o processo pode ser sigiloso? Vamos lá. Questões de interesse social e intimidade. São as duas exceções que permitem que o processo tramite em segredo de justiça. Interesse social, interesse público, segurança do Estado e intimidade. Tá certo? Situações de sigilo, portanto, são intimidade, proteger a intimidade dos réus, interesse social e segurança. Interesse social e segurança. São essas as situações, meus amigos, que permitem que o processo tramite em sigilo, proteger a intimidade dos réus e o interesse social e a segurança do Estado, segurança do Estado. Professor,
Só tem essas exceções? Sim. É o que diz a Constituição. E se for interesses privados, professor? Não é para ser sigiloso, não? Não, não. O processo é público. Não é qualquer interesse privado que impõe o sigilo. Certo? Não é. O processo é público. Que interesses legitimaria, professor, o sigilo? Veja, uma ação de família, por exemplo. Uma ação de família, a intimidade do familiar, o motivo por que, por exemplo, o casal está se divorciando, quem foi que traiu quem, como é que vão ficar a questão das crianças, de quem foi a culpa para o fim do casamento, por exemplo. Essas questões não têm interesse público e social nela, direto. Né? Divulgar isso apenas vai gerar, talvez, mais transtorno e vai invadir a intimidade do casal. Então, em ações de família, o processo, em regra, é sigiloso. Tudo bem, né? Mas só pelo fato de um processo tratar de uma negociação, de um contrato de compra e venda, o indivíduo foi numa loja e contratou para comprar uma geladeira, a loja não entregou no prazo, e ele, com isso, entra com ação judicial para cobrar que a loja entregue o produto ou pague a indenização. E, além disso, pague a indenização por dano moral. Esse autor que vai entrar com essa ação, esse interesse, apesar de privado, ele não se enquadra naquela ideia de intimidade dos réus e nem se enquadra na ideia de interesse social e segurança do Estado. Então, nesse sentido, não se justifica a decretação do sigilo nesse processo. Certo? Então, percebam, o processo judicial é público. Essa é a regra. Certo? Tanto o processo civil como o processo penal, em regra, são públicos. Nossa aula de processo civil, então, eu vou focar no processo civil. Excepcionalmente, para proteger a intimidade dos réus ou o interesse social e a segurança do Estado, aí é possível decretar o sigilo. Mas, ainda assim, decretado o sigilo, esse sigilo não é absoluto, certo? É permitido que as partes envolvidas no processo, ou seja, o autor e o réu, os seus advogados, os defensores públicos, o Ministério Público, que atua como fiscal da lei, tenham acesso às peças do processo para fiscalizar a atuação do próprio Poder Judiciário e ver se o Judiciário está agindo dentro da legalidade. Ok? Então, essa é a ideia dessa questão. Você precisa saber disso para poder resolver bem essa questão. Você tem que ficar introjetado na sua cabeça. E você introjetando essa ideia na sua cabeça e lendo o código, aí, meu amigo, você vai conseguir acertar a questão com facilidade. E aí nós vamos perceber as pegadinhas que o examinador traz na questão, certo? Então, vamos lá. Tramitam em segredo de justiça os processos em que o exige interesse privado. Olha só. Se houvesse aqui interesse público e segurança do Estado, não é nem interesse público, né? Interesse social e segurança do Estado, aí sim caberia o sigilo. Mas interesse privado está errado, certo? Está errado. Tá bom? Esse é o erro da questão. O sigilo só cabe para proteger a intimidade das partes do réu. Imaginem a questão de um caso de família, tá bom? E a segurança do Estado, tá bom? Não é algo que, por causa de interesse público, eu vou deixar o processo e sigilo. Não. Não é interesse público, nem interesse privado. É interesse social e segurança do Estado. Lembrem disso. Tá bom? Beleza. Então, essa letra A a gente já viu aí que está errada, né? Aí aqui nós vamos ver agora a letra B, certo? Vamos lá. Aplica-se o segredo de justiça aos processos que versem sobre alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Aqui tem a ver com crianças envolvidas, questões de alimentos, tem a ver com direito de família. Né? Ou não tem? Tem. Talvez esse aqui possa tramitar em segredo de justiça, sim. Pode se aplicar a eles. Só que continua a questão aqui, ó. Mas não ao sobre casamento e união estável. Veja, o examinador, quando falou essa parte aqui ao finalzinho, ele disse que você pode, no processo que envolve questão de família, sobre casamento, união estável, intimidade do casal, que não se aplica sigilo ou segredo. Claro que se aplica. Porque se não se aplicar, vai se ferir a intimidade do casal, a intimidade da relação familiar.
certo? Então, essa alternativa está errada por isso. Essa parte final deixou a alternativa errada. Joia? Questão alternativa letra C. Vamos dar uma olhada nela e refletir sobre ela. O que está por trás dela. As leis e os princípios que estão por trás dela. E aí, a partir daí, a gente consegue entender e acertar a questão. Diz aqui a questão C, ó. Tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à liberdade. Veja que quando eu tratei com vocês lá no princípio da publicidade, quando nós vimos na aula 1, né, eu não falei de direitos à liberdade, não. Eu falei de direitos que envolvem a intimidade do casal, ou dos réus, ou das partes. Intimidade do casal, interesse ou segurança do Estado. Certo? Aí sim é possível sigilo. Então, não é pelo fato de haver dados que têm a ver com a liberdade das pessoas que o processo vai tramitar em sigilo. Essa foi a pegadinha do examinador. Tá bom, meus amigos? Então, também não é essa a alternativa correta que tem a ver com a ideia de publicidade. Lembremos, resumidamente, novamente. O processo, em regra, é público, porque a atividade jurisdicional tem que ser fiscalizada pelos titulares do poder, que são o povo. Vocês devem ter estudado isso em direito constitucional ou ainda vão estudar. O povo é o titular do poder, portanto, todas as atuações do poder público, inclusive o poder judiciário, em regra, são públicas. E elas só podem ser limitadas, essa publicidade, quando invadir a intimidade de alguém, né? Ou quando houver interesse social de segurança do Estado. Aí é permitido o sigilo. Fora isso, doutores, não é permitido o sigilo. A regra é a publicidade. Isso é um princípio. Princípio republicano, né? A res é pública, por isso que chama-se res pública. A coisa é pública. O serviço judiciário, o poder judiciário atua com financiamento do público, portanto, e também com base na lei, que também é pública. Então, é preciso termos publicidade na atuação do Estado, seja na atuação do Poder Judiciário, seja na atuação do Poder Executivo, seja na atuação do Poder Legislativo. Eu estou focando aqui mais no processo civil, mas essa regra serve para todos os poderes, que a regra é a publicidade, já que a res é pública, ou seja, já que a coisa é pública. Nós vivemos numa república. Bom? Essa é a ideia que eu quero que vocês fixem para vocês compreenderem e acertar as questões. Mesmo sem ter ainda um conhecimento profundo da legislação que rege a matéria. A legislação vocês terão que ler, certo? Ler e ler a nossa apostila. A nossa apostila só citou a legislação essencial. Então, vocês lendo a nossa apostila e indo nos artigos que nós citamos, aquilo ali é o essencial, aquilo ali é o mínimo que você precisa ter. Você já tira um bocado de artigo do Código de Processo Civil. Mas aqueles ali, pelo menos da apostila, vocês têm que dar uma lida. Sempre que eu citar na apostila, quando vocês estiverem estudando, que eu citei um artigo, vá lá, abre o Código de Processo e leiam. Se vocês fizerem isso nos seus estudos, vocês vão fixar a redação e vão fixar as ideias. Certo? E agora, continuando aqui, vamos para a letra D, né? O direito de consultar os autos do processo que tramita em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Olha aí. Essa questão está muito boa, né? Vocês lembram aí da ideia de que no processo que tramita em segredo de justiça, apenas os procuradores e as partes é quem podem ter acesso aos autos? É que podem pedir certidões de seus autos? Essa letra D é a questão correta. Tá certo? Essa letra D é a questão correta. Veja que sem você ainda ter lido o código, a partir das ideias explicadas na aula 1, na aula 1.1.2, né? Ou seja, a aula 1, parte 2, você já poderia resolver essa questão. Certo? Então, vamos lá. Vamos marcar. Essa daqui é a resposta correta. Eu vou marcar aqui de azulzinho. Certo, meus amigos? Vou marcar aqui de azulzinho. Eu prefiro o azul quando a coisa está certa. E o vermelho quando a coisa está errada. Eu uso essa estratégia, certo?
Então, ó, o direito de consultar os autos do processo que tramitam em segredo de justiça e pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Essa resposta está correta. Eu lembro a vocês que, nos casos em que atuar o Ministério Público, ele também pode ter acesso a essas certidões dos atos processuais, certo? Se o Ministério Público atuar como fiscal da lei. E caso também um dos procuradores das partes seja a Defensoria Pública, ela também terá acesso a tais dados do processo que tramita em segredo de justiça. Bom, beleza. Aí aqui a letra E, para nós finalizarmos, nós temos aqui, ó, o terceiro, com ou sem interesse jurídico, ou seja, um terceiro com ou sem interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como do inventário e da partilha resultantes do divórcio ou separação. Você lembra que eu falei que questões que envolvem família devem tramitar em segredo de justiça? Então, por que um terceiro que sequer tem interesse jurídico poderia ter acesso a isso? Não é? Isso feriria o princípio da intimidade, o direito à intimidade do casal que se separou. Né? Então, ele, para confundir a gente, tentou colocar aqui que o terceiro, sem interesse jurídico, vai ter acesso a decisões judiciais que envolvem questões de inventário e partilha. Ou seja, se fosse inventário ou partilha e ele tivesse interesse jurídico, ainda assim, o juiz poderia conceder a quebra do segredo. Mas uma questão que envolve direito de família, divórcio, separação, o processo tramita em segredo de justiça. E o terceiro, que se quiser ter acesso, tem que demonstrar interesse jurídico. Porque as questões de patrimônio, né, inventário e partilha, meus amigos, são processos que discutem questões patrimoniais. E, às vezes, um terceiro interessado pode solicitar em juízo a quebra do sigilo para poder verificar, por exemplo, se aquele cônjuge que se separou tem bens para aí ele poder cobrar a sua dívida. Ou seja, se ele tivesse um direito em face de um cônjuge que se separou do marido, mas que está dando um calote aos seus credores, o terceiro interessado poderia pedir ao juiz um documento cientificando essa questão em relação a esse cônjuge, mas em relação às questões de divórcio e separação, não, né? Não cabe, certo? Porque isso fere a intimidade, certo? Então, isso aqui torna a questão equivocada, errada. Bom? Então, com isso, nós aí fizemos quase que um resumo completo da situação do princípio da publicidade dos atos processuais. E percebam, a mera leitura, às vezes, não é suficiente para a gente compreender. Precisa essa aula, assistir essa aula e ler na apostila para compreender o assunto. Tá bom? Isso é uma questão que envolve aí uma continuação ali dos princípios e a gente vai dar continuidade ao nosso curso todo desse modo, tentando resumir para vocês as ideias que estão por trás das questões, as ideias, os conceitos jurídicos e as normas legais que estão por trás das questões exigidas pela Fundação Getúlio Vargas. Joia? Beleza. E aí vamos para mais uma questão aqui. Nós já vimos, né, o gabarito da letra D, eu já botei aqui em azul, certo? Vamos para a questão 2, ó. Questão 2, certo? Questão de defensor público, né? Questão já mais elaborada, da FGV também. O que é que disse aqui a questão 2? Ó? Foi ajuizada a ação de investigação de paternidade por um menor impúbere. Menor impúbere é um menor com menos de 16 anos, certo? Em face do suposto pai, que é citado por oficial de justiça, ou seja, o pai foi citado por oficial de justiça, apresentou contestação, alegando dúvida acerca da paternidade. Professor, eu nem sei o que é citado por oficial de justiça, nem sei o que é contestação, nem sei o que é menor impúbere. Então, vamos lá. Menor impúbere é um menor incapaz de responder pelos seus próprios atos. Portanto, menor de 16 anos, porque os que têm 16 anos são relativamente incapazes, né? Mas o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Isso é uma matéria de direito civil, certo? Vocês deverão estudar também direito civil para esse concurso. Talvez até eu mesmo seja o professor. Beleza. Então, um menor impúbere, ou seja, um menor incapaz, menor, sequer relativamente incapaz, né? Menor de 16 anos, em face do suposto pai, propôs uma ação de investigação de paternidade. Isso envolve sigilo, né? Ação que tem a ver com a intimidade da família,
A intimidade desse pai, desse jovem, dessa mãe que está representando esse jovem, né? E o pai foi citado por oficial de justiça. O professor quer ser citado. Citação é o ato do processo que chama o que está sendo processado para formar relação processual. Então, citação é o segundo ato do processo. O primeiro ato do processo é qual? É o autor protocolar a petição inicial. Ele protocola a petição inicial, essa petição inicial é autuada. Aí cria-se uma capa de processo e um número. E esse processo é distribuído aleatoriamente para concretizar o princípio do juiz natural, né? Ela é aleatoriamente distribuída para um dos juízes competentes. Aí o juiz recebe o processo, olha a petição inicial, vê se ela atende os requisitos, e ela, estando atendendo os requisitos, ele manda citar a pessoa que está sendo processada para que ela venha ao processo se defender. Apresentar o que nós chamamos de contestação. Contestação é a peça jurídica principal para o exercício do direito de defesa no processo. A principal peça jurídica é a contestação. Então, aí nós temos os elementos da ação, né? O autor, que peticiona, o juízo que, após a distribuição, recebe o processo, e, ao receber, verificando que a petição atende os requisitos para que o processo tenha devido andamento, requisitos esses que nós vamos estudar ao longo do curso, ele cita o réu para que venha se defender no processo. E essa citação pode estar de várias formas. Na nossa apostila, nós tratamos das formas de citação. O padrão é a citação através de carta com AR, aviso de recebimento. Além, se não der certo essa, nós podemos fazer a citação por editar ou por oficial de justiça, que o oficial vai lá e procura a pessoa pessoalmente para entregar um mandado. Esse caso aqui diz que o pai foi citado por oficial de justiça. E aí esse pai, esse suposto pai, apresentou contestação, ou seja, apresentou defesa, dizendo que tinha dúvida quanto à sua paternidade. Certo? Beleza. Aí, seguimos a questão, né? Diante do teor da contestação, o juiz, acolhendo o requerimento das partes, designou o exame de DNA. O juiz, não, beleza, já que tem dúvida, já que o pai já não assumiu de cara, né? O menino não é a cara do pai, vamos fazer o DNA. Beleza. Feito o DNA, o resultado apareceu e, em março de 2020, foi definido que haveria 99% de chance do réu ser o pai da criança. Ou seja, o cara era o pai mesmo. Certo? Beleza. Com esse exame pronto, diz a questão, após intimação das partes acerca do laudo, ou seja, veja que o juiz está seguindo o princípio do contraditório. O laudo veio e intimou-se as partes para ter ciência do laudo, né? Intimou-se as partes para ter ciência do laudo, e o juiz deu uma decisão parcial de mérito, ou seja, o juiz pegou e disse, não, já está praticamente provado aqui que o cara é o pai, um DNA com 99%, eu já vou dar uma decisão aqui agora, fixando a paternidade do pai, já que o laudo está aqui, depois que eu intimei o resultado, e vou fixar os alimentos provisórios, porque os alimentos, se a criança não recebe os alimentos, ela pode ter inanição, né? Então, fixação dos alimentos, meus amigos, é fixação de um quantum que esse pai, que no primeiro momento era suposto pai, e agora já tem um laudo favorável à alegação de que ele realmente é o pai, esses alimentos provisórios é o valor que o juiz fixa que o pai deverá pagar ao filho, né? Agora praticamente reconhecido. Ainda não é uma decisão definitiva de mérito, é uma decisão parcial, certo? Uma decisão parcial. Mas aí o judiciário, o juiz entendeu que já cabia fixar os alimentos provisórios, a despeito da inexistência de pedido a respeito na petição inicial. Ou seja, mesmo que a criança, segundo o examinador, ele está dizendo o seguinte, ó, a criança nem pediu isso na petição inicial, ele só queria que fosse reconhecida a paternidade. O advogado que assessorou ela, né, o defensor público, esqueceu de pedir que, em sendo reconhecida a paternidade, se fixasse os alimentos provisórios para a criança ou menor impúber. Em regra, se não for feito o pedido na petição inicial, em regra, o juiz não pode decidir além do pedido. Mas há pedidos que vêm na petição inicial que são implícitos. Um dos pedidos implícitos, reconhecidamente pela jurisprudência e pela legislação, é o pedido de alimentos provisórios, quando se tratar de investigação de paternidade. Então, o juiz não fez nada de errado em conceder provisoriamente os alimentos, mesmo que
não tenha havido pedido expresso na petição inicial, ou seja, naquele ato que iniciou o processo. Porque também o juiz, o Poder Judiciário, cabe a proteção dos menores. A todos nós da sociedade temos que proteger os menores. E o direito a alimentos também tem a ver com a dignidade humana da criança. Então, o juiz não fez nada de errado em determinar os alimentos provisórios e mesmo que ele não tenha sido peticionado na inicial. Certo? O juiz fez certo aí, tranquilo. E depois ele designou a audiência de instrução e julgamento para tentar fazer a forma, definir, né, qual vai ser o valor, quanto necessário, efetivo, definitivo, né? Porque aí depois que foi decidido, foi detectado que o senhor é o pai, o fulano de tal é o pai, e os alimentos provisórios, enquanto tem audiência, a criança vai receber o alimento provisório, mas depois vai ter feito uma audiência entre os dois para que se fixe os alimentos definitivos. Essa é a questão, certo? Que eu estou tentando discutir com vocês aqui detalhadamente. E aí, a pergunta é a seguinte, né? O examinador quer saber o seguinte. E aí, pessoal, você, estudante, né? Você examinando, o juiz, ao despachar a inicial, ele é vedado designar audiência de conciliação ou de mediação, já que a filiação é um direito que não admite autocomposição? Veja, no processo, eu vou aqui explicar o conceito de processo. A regra é que no primeiro despacho da inicial, o juiz sempre tente fazer uma audiência de conciliação e mediação. É um norte que o processo civil dá ao juiz. Por quê? Porque muitas questões que chegam ao judiciário podem ser resolvidas através de uma conciliação e de uma mediação. Então, a alternativa está dizendo que é vedado ao juiz fazer isso, designar essa audiência de conciliação e mediação, e está usando um argumento que é porque a filiação não admite autocomposição. Veja, não é porque a filiação não admite autocomposição, já que ela é um direito fundamental, é porque nessa conciliação, às vezes, o pai voluntariamente reconhece o filho, o pai voluntariamente aceita pagar a pensão, né, os alimentos, certo? Então, essa alternativazinha aqui está errada por isso. Bom, o juiz pode despachar, e aí ele não é vedado fixar a audiência de conciliação, julgamento ou mediação. Não, a audiência de conciliação ou mediação é a regra. Ele deve tentar a conciliação antes de tomar uma decisão definitiva, certo? Heterocompositiva, ou seja, uma decisão que o juiz, um terceiro vai decidir, ele pode tentar fazer a conciliação entre as partes. O CPC tenta primordialmente esse vetor, tanto é que a conciliação pode ser exercida ao longo de todo o processo. Se em algum momento as partes conseguem chegar a um acordo, melhor para o Poder Judiciário, porque a melhor decisão que o juiz pode tomar é uma decisão que homologa um acordo das partes. Essa sempre é a melhor decisão a ser buscada. Às vezes o acordo é impossível. Aí, nesse caso, o juiz tem que vir com a força do Estado e decidir quem tem o direito. Mas a conciliação ela é sempre buscada no processo civil, tá bom? Aí aqui a questão, letra B diz, o pronunciamento judicial que fixou alimentos provisórios poderá ser conhecido provido recurso de agravo de instrumento alegando adesão extra petita. Eu disse a vocês que os alimentos provisórios são um pedido implícito numa ação de investigação de paternidade. Então, não haveria adesão extra petita, ou seja, além do pedido, no caso de alimentos provisórios, porque já é reconhecidamente aceito pela jurisprudência, pelo ordenamento jurídico, que os alimentos, na ação de investigação de paternidade, são pedidos implícitos, certo? Mesmo se o autor não fizer, o juiz deve fixar, principalmente em se tratando de menores impúberes, já que, em sendo impúberes e sendo menores, é preciso garantir a satisfação mínima, e os alimentos garantem a satisfação mínima de uma necessidade básica, que é alimentar. Então, essa questão, letra B, está errada também, certo? Letra C diz, a prova da capacidade econômica do réu pode ser feita também por meio de publicações obtidas através das redes sociais, documentadas em ata notorial. Sim, certo? Sim, essa resposta aqui é a resposta correta, certo? Essa resposta é a resposta correta, por quê? Veja, é admitido qualquer meio de prova em juízo. E se o réu, que é o pai, vive ostentando na rede social, demonstrando um patrimônio grande, isso pode ser utilizado como prova da capacidade econômica para que o juiz fixe os alimentos provisórios. Essa alternativa C é a alternativa correta da questão, certo?
Não se veda a utilização de provas obtidas pela internet, rede social, fotos na internet. Você pode usar qualquer meio de prova para demonstrar essa capacidade econômica do réu. Porque muitas vezes os pais dizem, não, mas eu não estou podendo, eu estou desempregado, eu não posso pagar esses alimentos provisórios. Veja, não é isso que o ordenamento jurídico garante. Tudo bem, pai, você está liso, mas aqui, ó, a sua foto. Você viajou para Fernando de Noronha, você anda num carro muito bacana, né? Você mostra que você é um servidor público do Poder Judiciário e ganha muito bem. Se Deus quiser, vocês vão ganhar, certo? Então, essa resposta aqui é a resposta certa dessa questão. Bom? E aí, finalizando a nossa aula de hoje, essa primeira parte da aula 2, nós temos aqui o seguinte, ó, os alimentos provisórios são devidos desde a citação e poderão ser objeto de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil, admitindo-se a cobrança do valor integral. Veja bem, perceba que nesse caso desse processo, não se tinha certeza em relação à paternidade. Então, não se pode cobrar, ou não sentia sequer razoável certeza. Havia, sim, uma incerteza grande. Então, você não pode cobrar desde a citação os alimentos, se não tinha-se como provar, não tinha nenhum indício probatório de que aquele indivíduo era o pai da criança. Se a mãe já tivesse trazido indícios fortes da paternidade, o juiz até poderia fixar os alimentos provisórios. Mas dizer que eles são devidos desde a citação, ora, se o exame que só veio depois da citação, como é que você já vai cobrar desse indivíduo os alimentos provisórios, se a razoável certeza ou a razoável verdade das alegações do autor só foi provada após o exame de DNA? Aí não, né? Então, essa alternativa D está errada por isso, certo? E a alternativa E diz, se o julgamento do agravo de instrumento acerca dos alimentos provisórios perante o Tribunal de Justiça confirmar a decisão por maioria de votos, o julgamento deverá prosseguir em sessão seguinte, com a presença de mais 2 desembargadores, né? Não necessariamente, né? Esse deverá prosseguir em sessão seguinte, com a presença de mais 2 desembargadores, não tem fundamento legal. Isso aqui o examinador inventou para confundir o examinado, confundir o candidato, certo? É possível um agravo de instrumento em relação à adesão com fixo alimentos provisórios? É possível. O agravo de instrumento, meus amigos, é o recurso utilizado para decisões interlocutórias, que são aquelas decisões realizadas incidentalmente no processo, durante a caminhada do processo, antes de pôr fim ao processo. Certo? Vamos fixando essa ideia. O agravo de instrumento é o recurso utilizado para impugnar decisões interlocutórias, aquelas que se dão durante o interprocessual, de forma incidental, resolvendo uma questão incidental no processo. Seria possível o pai agravar da decisão do juiz, não pedindo a revogação dos alimentos provisórios, uma vez que, nesse caso em concreto aqui da questão, já havia a prova do exame. Mas, por exemplo, questionando o valor fixado pelo juiz, seria possível, certo? Mas se fosse deferida, se o julgamento do agravo de instrumento acerca dos alimentos provisórios perante o tribunal confirmasse a decisão por maioria, não haveria necessidade de um novo julgamento prosseguir com outros desembargadores. Isso é uma invenção que o examinador fez, tentando confundir o estudante, tá certo? Então, essa questão 2 aqui, ó, nós vimos aí, portanto, vários temas nela, né? Nós vimos aí vários temas nela, certo? Vimos ideia de contestação, menor impúbre, ação de investigação de paternidade, defesa, o recurso de agravo de instrumento como sendo a forma de impugnar decisões interlocutórias. Já estamos apresentando a vocês algumas decisões, aliás, alguns conceitos que vamos ver ao longo do nosso curso, certo? Então, para você que está começando nos estudos de concurso e ainda não está compreendendo bem esses termos, peço que leia a nossa apostila, certo? Leia a nossa apostila e reveja depois essa aula, após ler nossas apostilas, porque aí você vai compreender bem o que nós estamos dizendo, certo? São muitos conceitos. As provas de FGV não são decoreba, não são provas memorizativas. Nós vamos resolver aqui cerca de 60 questões até o final do nosso curso, e vocês vão perceber que elas exigem o conhecimento sistemático do processo civil. Por isso, a minha proposta de trazer um curso dessa forma, apontando para vocês
a razão de ser das respostas. E saibam, na prova de vocês, questões semelhantíssimas, se não iguais, vão cair. Podem ter certeza. Então, revejam essa aula, leiam o código do CPC e também leiam a nossa apostila, que com isso vocês vão conseguir se dar bem assistindo essa aula e tirando as dúvidas, tá bom? Até logo, obrigado e até a próxima. Olá, meus queridos amigos. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor, seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continuem nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.